Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal de estudo jurídico, de grupo de estudo jurídico. Meu nome é Renato Grilo. Eu comento aqui, eu sou um entusiasta dos provimentos e dos posicionamentos jurisprudenciais, do estudo da jurisprudência. Sempre gostei, desde que comecei a estudar, de estudar os informativos e as decisões judiciais. Eu costumava dizer que, na verdade, eu tinha o hábito de deixar o estudo dos informativos sempre para o momento que eu estava mais cansado, que para mim era um tanto prazeroso ler os informativos, então o fato de estar cansado não pesava tanto. Então eu lia sempre os informativos assim nos finais dos dias, quando eu estava estudando para concurso, e eu gosto muito de entender o raciocínio judicial, o narra-me facto da butibius. Narra-me os factos, dou-lhe o direito, ou lhe aplico o direito, que nada mais é do que a subsunção, né, dos fatos à norma e o desenvolvimento de um raciocínio muito mais do que silogístico, né? A nossa ordem jurídica hoje ela é extremamente principiológica, então é um raciocínio muitas vezes valorativo, depurado, que os tribunais fazem e eu particularmente aprecio muito estudar. Hoje, a minha proposta aqui, para esse retorno, inclusive de semestre judiciário, a minha proposta hoje é estudar com vocês os principais julgamentos de direito privado do Superior Tribunal de Justiça do primeiro semestre de 2025. Quem foi que escolheu? Quem é que tem a autoridade para dizer que eles são os principais? Não sou eu, tá? É o próprio STJ. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês qual é a minha referência, antes da gente começar. Minha referência é essa aqui, tá aí na tela. Ó. Informativo de Jurisprudência Extraordinário, edição extraordinária. Essa é a edição número 26, de 22 de julho de 2025, de Direito Privado. E aqui, em 48 páginas, não se assuste com a quantidade de páginas, sabe? O Superior Tribunal de Justiça nos dá uma seleção que ele, Superior Tribunal de Justiça, entendeu como sendo dos principais julgamentos de direito privado. Nós vamos comentar um a um aqui, como se você estivesse lendo. É claro que eu vou tentar ser um pouco mais dinâmico, para não ficar aqui muito cansativo e também o vídeo não ficar muito longo. Mas aí, preste atenção, vai prestando atenção. Também vou fazer uma depuração sobre a minha experiência e ótica do que é mais relevante aqui, né? Do que é mais relevante aqui. E começando por primeiro, este julgamento aqui, eu vou dar o contexto a vocês. O contexto aqui é o seguinte: cidadão aqui, ele nasceu no Rio de Janeiro. Eu não vou dizer o nome, tá? Mas ele tem um nome bem como é que eu posso dizer assim? É um nome assim que um americano não conseguiria pronunciar de jeito algum. E ele foi morar nos Estados Unidos na década de 90, já vivia nos Estados Unidos há 30 anos. E ele tinha um nome bem peculiar, né? Eu até fiquei imaginando aqui um americano, porque o americano tem dificuldade com o R, né? O meu nome é Renato, né? Então, quando algum americano vai pronunciar meu nome, o R, né? Eles têm uma dificuldade. E o nome desse nacional, né? Porque ele nasceu no Brasil, mas ele já era nacional, ele já era norte-americano. É um nome que realmente, né, não tinha não trazia muita facilidade para o cotidiano dele. E o que foi que aconteceu? Já morando lá, já residindo lá, embora nascido no Brasil, mas já residindo lá, já tendo a nacionalidade norte-americana, ele foi no juízo norte-americano e alterou o nome dele. E alterou completamente. Ele pegou o segundo nome, ele tem um nome composto, ele pegou o segundo nome dele, colocou como primeiro nome e alterou, americanizou o nome dele para o correspondente da língua da língua inglesa. Né? E aí ele trouxe simplesmente esta sentença judicial numa HDE, que é uma homologação de decisão estrangeira, para ser homologada no Brasil. Então, esse julgamento aqui não tem muito o que a gente discutir, né? Foi decidido o seguinte: é possível a homologação pelo STJ de sentença estrangeira que altera o nome do requerente, proferida por autoridade competente, com trânsito de julgado e documentos essenciais à compreensão da demanda anexados, traduzidos por tradutor juramentado e que não contém ofensa à ordem pública, à soberania nacional ou à dignidade da pessoa humana. Simplesmente ele
por uma questão social, lá ele alterou, já vive 3 décadas nos Estados Unidos, né? E ele repassa dizendo que todos os requisitos foram... aqui ele faz aqui uma descrição de que todos os requisitos foram atendidos e tal. Se você quiser revisar isso aqui, ó, né, se você estuda ou advoga na área, ou estuda para algum concurso que cai esse assunto, você pode dar uma revisada aqui nesses requisitos. Né? Mas é interessante aqui, ó, que é bem o caso aqui. A escolha de prenome e de sobrenome de origem anglófona é compreensível e razoável no caso do requerente, já que evita estigma ou discriminação no país de que se tornou nacional, ou seja, lá nos Estados Unidos. A mudança de sobrenome não é totalmente estranha ao nosso ordenamento, tampouco viola, no caso concreto, qualquer interesse público relevante de terceiros, ou seja, para o Brasil não tem diferença nenhuma. Então, o Superior Tribunal de Justiça homologou a decisão estrangeira que alterou o nome dele. Eu não folheei os autos, até porque isso não vem nem ao caso, tá? Porque isso não faz parte de nenhum tipo de requisito. Ele não precisa deduzir os motivos pelos quais ele quer a homologação estrangeira, ou seja, eu quero essa homologação estrangeira porque eu ainda tenho parentes aqui no Brasil, porque embora eu esteja há 30 anos nos Estados Unidos, ainda tenho familiares ou pessoas que eu conheço aqui e, enfim, é inconveniente no mundo globalizado e no mundo integrado, né, por redes sociais, etc. Eu tenho um nome lá e um nome aqui, enfim, ele podia alegar isso, mas ele nem alega isso nos autos e nem precisaria, tá? Não é necessário isso legalmente. Mas imagino eu que o fato dele viver há 30 anos lá não apaga suas raízes de ter nascido no Rio de Janeiro, ou seja, de ter amigos ou parentes aqui, né? E deve ter algum interesse, embora, insisto, ele não precisa deduzir, tá? Ok. Agora, vamos para o próximo aqui. Julgamento da sessão. Esse aqui é um bastante interessante, tá? Esse aqui é bastante interessante. É o julgamento da sessão. Vocês sabem que o Superior Tribunal de Justiça tem 3 sessões. Uma sessão de direito público, uma sessão de direito privado e uma sessão de direito penal. Cada uma dessas sessões tem 2 órgãos turmários, primeira turma e segunda turma, vinculadas à primeira sessão de direito público, terceira turma e quarta turma vinculadas à sessão de direito privado, que é a segunda sessão, essa sessão aqui, e quinta turma e sexta turma vinculadas à sessão de direito penal, que é a terceira sessão. Quando o julgamento é realizado pela sessão, ele tem um peso maior do que quando realizado por uma turma, por um órgão fracionário daquela sessão. Tá? Então aqui é um julgamento da sessão. Os repetitivos, por exemplo, quando não são julgados pela Corte Especial, são julgados pela sessão. Então aqui não é um repetitivo, mas é um julgado relevante. Né? E o que acontece aqui? Praticamente é impossível hoje alguém comprar um apartamento, né? Imagine um prédio com apartamentos, que não seja financiado. Né? Então o cidadão aqui, ele comprou um apartamento financiado, né? Ele tem uma alienação fiduciária com um banco, então imagine uma instituição financeira brasileira qualquer, essa instituição financeira emprestou o dinheiro a ele para que ele comprasse o apartamento, e ele tem essa dívida, ele é um devedor fiduciário, e o imóvel está em garantia. O que acontece? Ele deixou de pagar o condomínio, E nos condomínios edilícios, o que é um condomínio edilício, pessoal? Um condomínio edilício é aquilo que tem coisa comum e coisa própria, certo? Ou coisa sua, né? Então, por exemplo, o elevador de um condomínio, de um prédio, é uma área comum, né? Se você já deve ter visto na descrição da área de um imóvel, tem área privativa, tantos metros quadrados. Área comum, tantos metros quadrados. A área privativa é a sua casa, o lugar onde você mora, né, da porta para dentro, e a garagem, né? Quando a matrícula da garagem não está separada, mas a garagem é uma área privativa sua, você pode botar seu carro lá, o seu veículo, de acordo com as normas da Assembleia, do condomínio. E a área comum é a área que todos podem usar, né? A área comum, o esforço, o custeio dela vai pela taxa condominial para que seja mantida, né? E o que acontece? Esse condômino aqui, desse condomínio edilício, ele deixou de pagar o condomínio. E aí,
O condomínio, que é um ente despersonalizado, não tem personalidade, ele tem personalidade judiciária, mas não tem personalidade jurídica, o condomínio. Ele entrou na justiça para penhorar aquela unidade habitacional pelos débitos do condomínio. E aí surgiu a seguinte questão, mas peraí, quem está devendo o condomínio é o camarada lá, né, que pegou emprestado o dinheiro do banco para comprar aquele apartamento. Mas o imóvel não é dele, propriamente, porque é alienado fiduciariamente. Então é do banco, né? Aquele negócio que as pessoas. Você tem um amigo, ele chega com um carro novo muito chique, você diz assim, rapaz, fulano tá com um carro muito chique, mas não é dele, não é do banco, né? Você diz assim. Então, o imóvel não é dele, é do banco. Aí o banco entra e diz, peraí, como é que você vai penhorar e levar à praça o imóvel que é meu por uma dívida? E aí o STJ disse, não, meu amigo, peraí. Aí entra aquele raciocínio silogístico, aquele raciocínio jurídico elaborado que narra mis facto da activius. Os fatos então expostos. O que é que o STJ disse? O STJ disse, não, isso aqui é uma dívida própria terreno. O que é uma dívida própria terreno? Isso é um termo latino, quer dizer, é uma dívida que adere à coisa, que não tem como, é como se diz, é como fedor de banheiro, não tem como tirar. É própria da coisa, acompanha a coisa em todo para onde ela vai, acompanha. No direito tributário, há uma transferência de responsabilidade, né, assim, para quem adquire um imóvel que vem com dívidas próprias do imóvel, taxa de lixo, IPTU e etc., porque são valores próprios terreno, próprios da coisa, próprio terreno, próprios da coisa. Então, embora o imóvel estivesse alienado, o STJ admitiu que o condomínio, ente despersonalizado, mas movendo uma ação judicial na intenção de exercer a pretensão para a cobrança das dívidas condominiais referentes àquela unidade habitacional, pudesse, inclusive, até vendê-la. É claro, pessoal. Aí você diz, então o banco vai perder. Não, provavelmente aquele valor, depois que for vendido e depois que o condomínio livrar o dele, ou seja, depois que o condomínio abater, né, as dívidas de condominiais, né, porque os condôminos, os demais condôminos, o que eles têm a ver com isso? Nada, né? E só limpa a área comum, só limpa as coisas como instituição mantida e todos pagarem os condôminos. Então, um paga mais, um tá deixando de pagar, pesa para todos. Então, se sobrar dinheiro depois que o condomínio abater os seus valores, aí sim, talvez aí entre a instituição financeira, mas o julgado não chega nisso, tá? Então, aqui tem os termos técnicos, mas eu tentei destrinchá-los para que não ficasse complicado. Vamos lá. Em execução, vamos grifando aqui, né? Vamos lá. Em execução por dívida condominial, movido por quem? Por condomínio edilício. Condomínio edilício é esse, que tem coisas comuns e coisas privativas. Já era privativa aquilo que eu falei. Em que situado o imóvel alienado fiduciariamente, ou seja, o imóvel não é do dono, é do banco, né? É possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao crédito condominial, tendo em vista a natureza própria terreno da dívida, desde que ocorra a prévia citação do credor fiduciário, ou seja, desde que o banco, né, que tem emprestado dinheiro para esse tenor comprar o imóvel, esteja sabendo do que está acontecendo, até para aquela questão que eu falei, depois que os valores devidos ao condomínio que está executando, né, depois que eles forem satisfeitos, quem sabe sobra algum dinheiro para o banco não ficar no prejuízo, né? Então é isso, pessoal. Aí aqui tem essa explicação mais técnica que eu tentei simplificar aqui, né? E aqui eu só destaco aqui no final, como eu disse para vocês, se eu for ler isso aqui tudinho, são 48 páginas, a gente não termina aqui esse vídeo. Então, a intenção minha aqui não é ler ponto a ponto, mas facilitar aqui o entendimento, né, do que foi decidido. Olha só, eu só vou ficar com essa frase. O que não tem, deixa eu botar aqui na tela cheia. O que não tem cabimento é simplesmente pretender colocar na prática sobre os ombros dos demais condôminos os ônus de arcarem com a dívida, que afinal de contas é obrigação próprio terreno, tocante ao imediato interesse de qualquer proprietário de unidade de condomínio vertical, né? Aquele negócio que eu falei para vocês, né? Termina prejudicando a todos. Isso, vamos para o próximo aqui. Vamos para o próximo. Vamos lá. Esse caso aqui também é um caso relativamente simples. E eu vou tentar explicar aqui rapidamente, porque ele é da seção também,
que ele é da seção, né? Ele é da seção porque é um processo originário, né? Conflito de competência é um processo originário. Competência originária do STJ, vai direto para a seção. O que é que acontece aqui? Imagine o caso aqui. Um juiz lá do Paraná, numa execução, cujo bem estava em São Paulo, a execução, cujo bem a ser expropriado, né? Ser levado ao leilão, estava em São Paulo. O que foi que ele fez? Ele tinha duas opções. Acionar um leiloeiro eletrônico para fazer eletronicamente esse leilão, ou fazer o leilão físico lá em São Paulo. O que foi que o juiz do Paraná fez? Fez uma carta precatória. O que é uma carta precatória, professor? Carta precatória é uma forma de comunicação para atos judiciais ou para a prática de atos judiciais entre juízos de locais diversos. Então, o juiz do Paraná faz uma carta precatória pedindo: ô, juiz aí de São Paulo, faz isso aí para mim. Ou seja, o juiz do Paraná pediu para que o juiz de São Paulo fizesse um leilão físico daquele imóvel lá. E aí o juiz de São Paulo recebeu a carta e disse assim: rapaz, é o seguinte, eu não vou fazer não. Eu não vou fazer não porque você pode fazer eletrônico. Eu vou fazer um leilão aqui presencial, que isso é coisa antiga, se você pode fazer aí do Paraná um leilão eletrônico do bem. E aí suscitou o conflito de competência. O que é suscitar o conflito de competência? Ora, o juízo do Paraná, entendendo que ele não tinha condições de realizar o ato processual, no caso o leilão, para expropriação, de um bem que já estava constrito. Primeiro você faz a constrição do bem via penhora, depois você faz a sua expropriação via leilão. O juiz do Paraná chegou e disse: eu não tenho condições de realizar esse ato processual. Manda para o de São Paulo. O São Paulo disse: eu também não tenho. Quem tem é você. E daí fica esse conflito negativo de competência. Aí quem suscita? Juízos vinculados a tribunais diferentes. Juízo do Paraná vinculado ao Tribunal de Justiça do Paraná, juízo de São Paulo vinculado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, STJ. O STJ vai esse conflito lá. E o que é que o STJ disse? O STJ deu razão ao juízo de São Paulo, dizendo que quem tem que fazer o leilão é o juízo do Paraná, porque o leilão eletrônico prefere o presencial. Ele disse assim, ó: o leilão judicial eletrônico prevalece sobre o presencial, justificando a recusa do cumprimento da carta precatória pelo juiz deprecado. Deprecado é um termo, né? Deprecado quem é aqui? Tem o deprecante e o deprecado. Deprecante é o do Paraná, né? Mandou pro deprecado, que era de São Paulo. Né? E aqui o STJ faz todo um raciocínio silogístico, dizendo: olha, né? A carta precatória só pode ser recusada aqui, entretanto, né? Ou seja, teoricamente, essa carta não tem motivos formais para serem deprecadas. Entretanto, por outro lado, aí começa aqui, ó. O artigo 888 do CPC determina a prevalência do leilão eletrônico ao presencial, o que já vem regulamentado pelo CNJ. Referida resolução complementando o CPC indica que o juízo da execução é o competente para realizar os atos referentes ao leilão por meio eletrônico, ou seja, o juízo do Paraná, que é o deprecante aqui na história. Medida que confere maior agilidade, menor onerosidade ao processo executivo. Né? Ele tem que mandar para São Paulo fazer um leilão físico. Pode fazer ele mesmo lá. Né? Como a lei determina a prevalência do leilão eletrônico, somente diante de impossibilidade de sua realização que seria autorizada a modalidade presencial. Né? Deste modo, não havendo demonstração de que for infrutífero, tarará, tarará. O processo, aqui é um comentário principiológico importante, o processo executivo deve caminhar rumo à evolução legislativa, em observância aos avanços tecnológicos que possibilitam maior eficiência na satisfação dos créditos, em respeito à dignidade das partes que terão maiores oportunidades de acompanhar o feito com mais transparência e menos entraves burocráticos. Eu diria até mais, né? Diria até mais coisas aqui, permite maior transparência, que é muito importante no leilão, e permite que outras pessoas de outros estados, né, caso queiram, participem, né, desse leilão. Deixa eu só olhar meu celular aqui, se está tudo ok aqui. É isso. Então, esse julgado aqui tranquilo, né? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Esse julgamento aqui, aí já é da turma, mas é importante, mas é tranquilo de entender também.
Os cônjuges aqui, né, eram casados no regime de comunhão parcial de bens. E aí um deles recebeu como doação do poder público um imóvel, num programa, dentro de um contexto de um programa habitacional, certo? E aí a questão é a seguinte, esse imóvel que ele recebeu, comunica-se no casamento, claro, se ele tivesse adquirido, comunicava-se, né? Porque é a regra da comunhão parcial, mas ele recebeu por doação, sendo donatário o poder público, num programa habitacional. Aí a questão é, ele vai ser um bem da família, um bem comunicável no casamento, na constância do casamento, regido por uma comunhão parcial de bens ou não? O STJ disse que sim, que é um bem, passa a ser um bem comum. Simples de entender, né? O imóvel, o imóvel doado pelo poder público em sede de programa habitacional, ainda que escriturado em apenas o nome de um dos cônjuges, que foi justamente o que ganhou o imóvel, aí foi escriturado só no nome dele, ok? Entende-se como destinado à entidade familiar, comunicando-se na partilha de bens de indivíduos casados sob o regime de comunhão parcial. Ou seja, o cidadão ou a cidadã ganhou um imóvel, recebeu o imóvel por doação, registrou no seu nome, aí depois se divorciou, né? E aí nesse divórcio o cônjuge diz, não, aí eu quero a metade do bem. Ah, não, eu recebi por doação do poder público, no programa habitacional, não sei o que, não sei o que. Pá. Não, vai ter que, e teve que dividir, né? E aqui tem uma explicação sobre o regime, mas aqui a explicação é até curta, tá? Tem logo o imóvel doado pelo poder público em sede de programa habitacional, ainda que escriturado em apenas o nome do cônjuge, entende-se como destinado à comunhão de bens. Ok. Deixa eu só ver aqui. Familiar. Tá. Sei. Vamos para o próximo. O direito real de habitação do cônjuge ou companheiro, aqui o próximo julgamento, também da terceira turma, né? Ministra Nancy Andrighi. O direito real de habitação. Direito real de habitação. Vamos primeiro saber o que é direito real de habitação, né? Do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Às vezes as expressões jurídicas, sobrevivente, parece que teve um desastre, né? E tal. Não, não é desastre nenhum. Sobrevivente é só para indicar que foi o que não morreu primeiro, né? Você tem um casamento, inevitavelmente, sabe? Enfim, a não ser que morram ao mesmo tempo, no mesmo momento, exatamente no mesmo momento, ou não sabendo se precisar, por exemplo, numa queda de avião, não sabendo se precisar quem morreu primeiro, na maioria das vezes, um vai morrer primeiro que o outro. O que sobrevive, a este evento, a esse infortúnio certo e indeterminado, que é a morte, tem o direito de habitação. O que é o direito de habitação? Ele tem o direito de permanecer morando, residindo no imóvel que eles residiam na constância da união estável ou do casamento. Mesmo que este imóvel seja pelo princípio da SASINE, ou seja, pela sucessão universal de bens, copropriedade de outros herdeiros. Imaginemos que o cônjuge que morreu tenha filhos de outro casamento ou do mesmo casamento. Então, aquele imóvel ele será herdado por descendentes e pelo cônjuge também. O cônjuge provavelmente vai ser o meeiro, mas tirando a meação dele e a outra parte do imóvel é uma copropriedade com outros herdeiros. A questão é, o fato de existir essa copropriedade afasta o direito de habitação? Não. O cônjuge, os herdeiros, os eventuais herdeiros, os filhos que esse cônjuge que faleceu tenha eventualmente, não podem suscitar o fato de serem coproprietários daquele imóvel para desalojar ou desapossar a coproprietária meira ou a cônjuge que sobreviveu, né, que vai morrer por último, naquela constância daquele casamento, em relação àquele casamento, ela pode até casar depois, enfim, eles não podem. Então, é basicamente isso aqui que está sendo dito, tá? Tem muita novidade aqui. Então, o direito real de habitação, que é esse direito que eu lhes falei, enquanto perdurar, impede a extinção do condomínio e a respectiva alienação judicial de imóvel de copropriedade dos herdeiros do falecido. Ou seja, esse sobrevivente, que é o falecido aqui, são dois nomes para se referir à mesma pessoa, ele deixou outros herdeiros, tá? Mas o direito de habitação, ele prevalece sobre essa pretensão desses herdeiros, inclusive de alienar esse bem. Esse bem fica bloqueado,
Tá? Interessante isso, né? Vou até ler aqui. A questão em discussão consiste em decidir se o direito real de habitação assegurado ao cônjuge deve, sobrevivente, constituir empecilho à extinção do condomínio. O caso concreto envolve um conflito entre o direito de propriedade do condomínio, na espécie, a herdeira recorrida, e a proteção ao grupo familiar manifestada no direito real de habitação da viúva, que reside no imóvel com os demais filhos. Então, provavelmente ele tinha filhos de outro casamento, né? Tinha uma herdeira e que provavelmente devia ser filha de outro casamento e os filhos do atual casamento, né? É interessante aqui. Questões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de um vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não só como residência, mas em um lar, né? O conceito aqui de lar, a ministra Nancy Andrighi, né? Ela é uma ministra muito... O lar é muito mais do que uma residência, né? Então é isso. Vamos para o próximo aqui. Promessa de compra e venda de imóvel, prescrição do saldo devedor, adjudicação compulsória, teoria do adimplemento substancial e inaplicabilidade. Esse caso aqui é muito interessante. Ele tem vários conceitos aqui que a gente vai revisar aqui, que são bem legais. Então, fica aqui comigo, preste atenção. Preste atenção, gruda o olho aí. Olha só. Cidadão aqui, ele comprou um imóvel, parte à vista, né, ou parte ele quitou, e parte ficou pendente. Então, do preço total, né, ficou, peraí, tá em azulzinho, para ficar mais bonito, né? Pago mais ou menos 80% do preço do imóvel. E deve mais ou menos 20% do preço do imóvel. Certo? 20% do preço do imóvel. Então, o cidadão chegou e disse: professor Renato, quero comprar esse imóvel do senhor. Beleza. Eu tenho aqui 80 e poucos por cento do valor. Quanto é esse imóvel? Esse imóvel é R$1 milhão. É 1 milhão? Tá. Eu tenho aqui 810 mil reais. Toma aqui os 810 mil reais. Aí esses 190 eu vou lhe pagar depois. Aí o professor Renato, né? Muito ocupado, dando aula aqui nas faculdades, né? Trabalhando, né? Seus afazeres, e esqueceu esses 190 mil. De um modo que transcorreu um prazo significativo que, você sabe, que a inércia aliada ao decurso do prazo faz cessar, faz matar a pretensão. E o que é a pretensão? A pretensão é a prerrogativa que o credor tem de fazer cumprir contra a vontade do devedor, ou apesar do inadimplemento do devedor, coercitivamente, uma prestação não adimplida, certo? Não adimplida. Nós temos, pessoal, é importante dizer isso, nós temos os direitos morais, digamos assim, né? Os direitos morais. Os direitos que não têm coercitividade. A gente chama de obrigações naturais. Quando você se compromete com alguém, mas essa pessoa não pode exigir de você aquele compromisso. Uma obrigação prescrita é uma obrigação natural. Se você faz o adimplemento voluntário no direito civil de uma obrigação prescrita, você não tem repetição do indébito. Porque a obrigação prescrita, ela perde a pretensão, mas ela não deixa de existir. Lembre-se de Pontes de Miranda. Pontes de Miranda dizia o seguinte: as coisas, as obrigações, elas existem, têm validade e eficácia. Uma obrigação natural, ela existe, ela só não tem acoplada a si essa pretensão, que é essa prerrogativa de usar da coercibilidade, inclusive do poder judiciário estatal, para fazê-la cumprir. Tá? Obrigações morais e obrigações naturais, como obrigações que você assume com uma pessoa na rua de fazer isso ou fazer aquilo, elas não são elas não têm a coercitividade. Quando uma dívida prescreve, ela é uma obrigação natural. Ela não deixa de existir como dívida. Tá? Isso é uma informação importante. Tá? Isso é uma informação importante. E a prescrição, vocês sabem aqui, a inércia aliada ao decurso do prazo.
O que é adjudicar? Aí pronto, eu tô aqui dando os conceitos. Esse aqui. Prescrição do saldo. Prescrição desse saldo, né? Prescrição do saldo do devedor. Agora, o que é adjudicação compulsória? O que é adjudicação compulsória? Imagine o contexto seguinte. Você chega para mim para comprar esse mesmo imóvel, eu digo, é 1 milhão, tá, um apartamento. Aí você paga, pá, faz um Pix na minha conta de R$ 1 milhão. Aí você me liga, professor, agora passa a escritura pro meu nome. Aí, tá, amanhã. Você tem o direito de adjudicar compulsoriamente, independente da minha vontade, esse imóvel. Você tem o direito do registrador lá do cartório passar o imóvel pro seu nome, porque você pagou, você adimpliu totalmente o valor pela compra do bem. Então, você tem o direito à adjudicação compulsória. Então, a adjudicação compulsória é, de maneira genérica, isso que eu acabei de falar. Tá? E o outro conceito aqui muito interessante. Teoria do adimplemento substancial. O que é isso? Teoria do adimplemento substancial é o seguinte. Aí, deixa eu ver aqui. Essa câmera aqui. Pronto. Teoria do adimplemento substancial. Teoria do adimplemento substancial é o seguinte. Você pode considerar cumprida uma obrigação, terminada uma obrigação, que foi adimplida em quase sua integralidade para evitar que o credor desfaça o negócio. Vamos supor. Como é que a teoria do adimplemento substancial se aplicaria nesse caso? Suponhamos que não tenha prescrito aqui, hipoteticamente, então, eu, diante do adimplemento de pouco menos de 20% da dívida, eu cheguei e disse, eu quero resolver o negócio. Me dá o apartamento de volta, toma aqui o dinheiro que você me deu, porque você não cumpriu com o acordado, né? No prazo que era pagar o valor todo, você não pagou. Então eu quero meu apartamento de volta, estou lhe devolvendo dinheiro, vamos desfazer o contrato. Ele poderia dizer, não, mas peraí, eu não vou lhe devolver o imóvel, eu vou lhe pagar o que eu faltei, com juros e correção, porque substancialmente eu cumpri a maior parte do contrato. E você pode até considerar quitado, dependendo das circunstâncias. Adimplido, né? Dependendo da circunstância, você pode considerar até adimplido. Mas evitaria do negócio ser desfeito. Tá? Porque às vezes, o mercado imobiliário, por exemplo, é tão... Às vezes o cara vende, aí quer desfazer o negócio para pegar o imóvel e vender mais caro, porque houve um boom imobiliário específico naquele ano, etc. Não sei o quê. Enfim. Mas o fato dele ter inadimplido uma parcela pequena pode fazer com que ele invoque a teoria do adimplemento substancial, ou seja, ele adimpliu a maior parte do contrato. Aí, professor, e diante disso tudinho, o que é que o caso trata? O caso trata o seguinte, vamos voltar aqui. Cidadão, estamos nesse contexto. Preço total. Aí o que é que acontece? Ele chegou e foi no cartório. Esse devedor aqui foi no cartório e disse, ei, passa esse imóvel para o meu nome. Por quê? Porque eu comprei, tá aqui o contrato, paguei mais de 80%, ou seja, adimpli a maior parte do valor, e esse pouquinho aqui que faltou está prescrito. Então eu quero compulsoriamente, independentemente da vontade do devedor, eu quero o imóvel por adjudicação compulsória. E o STJ disse o seguinte: a teoria do adimplemento substancial é inaplicável à adjudicação compulsória, a qual, no compromisso de compra e venda de imóvel, exige a quitação integral do preço, ainda que tenha ocorrido a prescrição das parcelas que perfazem o saldo devedor. Então, nem a adjudicação compulsória, nem o fato dele ter pago a maior parte do valor, nem o fato de ter prescrito, servem para invocar a adjudicação compulsória, porque a adjudicação compulsória tem um requisito. Está aqui, ó, o requisito. Quitação integral do preço. Esse é o requisito para a adjudicação compulsória. Então, veja só. Aqui, ó, ele tinha pago 81,77%, né? Se existe a controvérsia, se é assim, vamos para cá.
Cinge-se a controvérsia em determinar se, na hipótese, é viável a adjudicação compulsória do bem, considerando, por um lado, a existência de saldo devedor já prescrito e, por outro, a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Ou seja, ele usava como argumento o fato de ter prescrito os 18,23% e, por outro, invocava a teoria do adimplemento substancial para aplicar a adjudicação compulsória. Aí aqui o STJ explica de maneira muito didática o que é a adjudicação compulsória. O direito à adjudicação compulsória encontra previsão no Código Civil. Se após a celebração do compromisso de compra e venda de imóvel, o promitente e vendedor não cumprir a obrigação de otorgar a escritura definitiva, o promitente e comprador tem o direito de pleitear a juízo a adjudicação compulsória. Ou seja, Renato, vendi um imóvel, tá aqui, paguei a vista, eu já disse isso para vocês no começo aqui, né? Ah, tchau, não. Amanhã. Não, amanhã nunca foi. Aí você pode pedir a adjudicação compulsória. Mas aí, qual é o requisito? Pagou tudo. Ele não tinha pago tudo. Ah, professor, mas prescreveu. Prescreveu, mas a prescrição não afasta a obrigação. Ela faz extinguir a pretensão. O STJ explicou isso aqui, ó. Acerca da prescrição, olha que bonito, olha que lindo isso aqui, pessoal. Olha que bacana. Acerca da prescrição, denota-se em breves linhas que a prescrição pode ser definida como a perda pelo titular do direito violado da pretensão à sua reparação. O Código Civil aplicado na hipótese prevê que prescreve 5 anos para mostra-se inviável admitir, todavia, o reconhecimento da inexistência da dívida e quitação da saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. Né? Na hipótese específica da adjudicação compulsória, a prescrição das processos inadimplíveis, por atingir apenas a pretensão e não o direito subjetivo, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da inexistência da dívida e quitação do saldo devedor. Ou seja, prescrever não é a mesma coisa de quitar, de pagar. A prescrição nem é uma forma de extinção do direito ou da obrigação. A decadência extingue o direito. A decadência extingue o direito. Extingue o direito potestativo. A pretensão a prescrição extingue a pretensão. Tem um artigo muito bom de um juiz federal aqui da minha terra natal, né, que sobre a diferença entre prescrição e decadência. Agora eu esqueci o nome dele. Mas é muito bom o artigo, então eu recomendo que vocês leiam, tá? Se você botar no Google aí, porque eu não posso acessar o Google aqui, senão vai embananar aqui minha tela. Mas se você botar no Google aí, diferença entre prescrição e decadência, juiz federal, artigo, aí vai ter lá, tá? Vai ter lá uma explicação. Você vai ler, você não vai esquecer mais nunca a diferença entre prescrição e decadência. Já que no que tange a teoria do adimplemento substancial, deve-se pontuar que essa construção teórica tem por objetivo preciso impedir que o devedor resolva a relação contratual em razão de inadimplência de ínfima parcela. Né? A via judicial é a ação de resolução contratual. Embora não disponha da previsão expressa, a teoria da administração judicial é uma decorrência da boa-fé objetiva que deve nortear as relações negociais. Nesse sentido, busca assegurar a preservação do contrato quando a parcela do inadimplemento mostra desprezível quando contejada com o que já foi adimplido. Houve inadimplemento de um número relativamente reduzido de parcelas. Pode, ao menos, por hipótese, cogitar a aplicação da teoria de modo que o promitente vendedor seja compelido a ingressar em juízo para a resolução do contrato. Isso, todavia, não elide o fato objetivamente considerado de que não houve a integral quitação do preço. Dessa forma, a teoria do adimplemento substancial é inaplicável à adjudicação compulsória. Essa é a grande tese aqui, viu? Essa é a grande tese. Que exige a quitação integral do preço, ainda que tenha ocorrido a prescrição das parcelas que perfazem o saldo devedor. Entendido, pessoal? Entendido ou não entendido esse aqui? Muito bacana esse julgado, né? A pessoa revisar, né? Tem como não gostar de lei de jurisprudência? Tem como. Tem como. Você revisa coisas muito legais, né? Bacanas. Vamos continuar aqui, né? Tem um bocado de coisa para ver aqui. Vamos pro próximo. Esse julgamento aqui, né, é tranquilo também. Esse aqui é super tranquilo, inclusive é bem curtinho aqui. Né? Eu vou explicar aqui bem rapidamente. Vamos lá. O que acontece aqui, pessoal? Nesse julgamento aqui, foi discutida a seguinte questão. Existe uma união estável. Essa união estável por presunção, regime de comunhão parcial.
não havia, de modo geral, né, para a união estável, ou seja, para a constância dessa união estável, de um modo geral, nenhuma disposição relativa a percentual de propriedade dos bens adquiridos na sua constância. E aí, os envolvidos aqui, né, eles adquiriram um imóvel e na escritura pública desse imóvel, esse imóvel aqui, na constância da união estável, esse imóvel aqui é 70% dela ou dele e 30% dela ou dele. Fizeram essa divisão. E essa divisão não prevaleceu. Prevaleceu, de um modo geral, a ideia de que na constância da união estável eles não dispõem de nenhum acordo no papel mesmo, não dispuseram sobre a disposição dos bens de modo diferente da comunhão parcial, ou seja, de 50-50. 50%, 50%. Então, a presunção da comunicabilidade dos bens adquiridos na comunhão estável prevalece. Ela prevalece. Ela prevalece. Só podendo ser afastada por contrato escrito estipulando regime de bens diversos da comunhão parcial, o que não pode ser suprido por declarações de percentuais de copropriedade em escritura pública. Mesmo que no momento de comprar o imóvel, eles dispuseram de maneira diferente na escritura pública, ou seja, de modo amplo e público, não pode. Porque a regulamentação e a presunção de comunhão parcial para a constância da união estável, ela prevalece no todo para aquisições pontuais, ainda que nessas aquisições pontuais eles façam uma disposição de maneira diferente. Então aqui, ó. A mera declaração em escritura pública de venda de imóvel do percentual adquisitivo é insuficiente para fazer cessar a comunicabilidade e não supre a ausência de contrato escrito dispondo sobre regime de bens. Caso queiram dos conviventes ressaltar direito maior do que o outro na compra de imóvel, por ter supostamente adquirido a sua parte, cumpre-lhe declinar tal circunstância e comprová-la, né? Essa presunção, né, essa presunção plena de comunhão foi reafirmada, né, no Código Civil, tá? Que a comunhão é plena e o imóvel foi adquirido no curso da união, né? É isso. Próximo julgamento. A superveniência da descoberta de novos bens partilháveis que ensejem sobrepartilha não dá oportunidade ao herdeiro que renunciou à herança de optar pela aceitação ou renúncia desse patrimônio. Pessoal, traduzindo, quando alguém morre e deixa bens, essa universalidade de bens é transferida pelo princípio da Sazine. Acabou o ar, a pessoa deixou de respirar, ela não tem mais sinais vitais, morreu. Presume-se que todos os seus herdeiros tenham aceitado receber a herança, mas, por decisão irretratável, eles podem recusar a herança. Decisão irretratável. Aqui o que aconteceu foi o seguinte: o cidadão herdeiro recusou a herança. Ele renunciou à herança. Não é que ele recusou, ele renunciou à herança. E essa renúncia é irretratável. Foi feita a partilha e alguns anos depois se descobriu outros bens de que não sabia-se a existência no momento da morte do decujus, do morto. E aí o camarada que tinha renunciado à herança, ele acharam esse bem aí? Foi? Achamos. Não, esse agora eu quero. Eu quero minha parte. Não. Esse eu quero minha parte, na verdade, que se chama de sobrepartilha. É uma partilha posterior da descoberta de outros bens, dos quais não se tinha conhecimento na época. Então, imagina aí que o camarada era, sei lá, colecionador de ouro. E aí, ele morreu, ele tinha um imóvel velho, um carro velho, não sei o quê. Fizeram a partilha, o cara renunciou à herança. 3, 4 anos depois, chega um amigo dele, com quem estava a guarda do... eu tô vindo aqui entregar esse baú de ouro aqui, com tantos milhões aqui de pedras de ouro, que ele me deixou em guarda, mas é dele. Então vamos fazer uma sobrepartilha. A gente já tinha feito a partilha, já tinha transitado em julgado, tudo.
Aí o camarada, não, agora eu quero. Pode mais não. Aqui. Aqui, ó. Definir-se a superveniência de descoberta de novos bens partilháveis que ensejam sobrepartilha da oportunidade ao herdeiro que renunciou à herança de optar pela aceitação ou renúncia desse patrimônio, tornando assim parte legítima para requerer a habilitação do crédito. O STJ não admitiu, dizendo o seguinte, a superveniência da descoberta de novos bens partilháveis não dá nova oportunidade ao herdeiro que renunciou à herança de optar pela aceitação ou renúncia desse patrimônio, tá? A sobrepartilha consiste no procedimento de partilha adicional, né, que explica o que é, né? É isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu queria... Aqui, ó. Uma vez manifestada pelo herdeiro a vontade de renunciar indivisível e irrevogavelmente à herança, a produção dos regulares efeitos desse ato só pode ser obstada pela sua anulação. O que é a anulação? Ah, eu renunciei à herança, mas eu não estava bem da cabeça, eu estava com problemas psiquiátricos, etc. Eu não fiz isso por boa vontade. Ele pode tentar anular a sua declaração, claro, provando que fez isso. Às vezes por coação, eu fiz isso, mas porque eu estava recebendo ameaça de morte, não sei de quem, tá? Ele pode anular. Mas só nesse caso. A anulação desfaz os efeitos do ato. Uma coisa é anular, outra coisa é revogar, né? A revogar é uma revogação, tem uma súmula do STJ, do STF antiguíssima, que trata da administração pública, né? Os efeitos da revogação do ato administrativo e os efeitos da anulação do ato administrativo e a diferença entre revogação e anulação. É isso? Beleza. Vamos para o próximo, né? Pessoal, aqui eu vou fazer o seguinte. A gente caminha aqui para mais de um terço aqui da nossa exposição. Eu vou fazer esse vídeo aqui em mais de um link, né? E eu vou dar um pause aqui nesse e a gente volta no próximo vídeo com a continuação aqui, a partir deste julgamento aqui, da explicação dos principais julgamentos de direito privado do Superior Tribunal de Justiça em 2025, primeiro semestre de 2025, tá? Eu vejo você no próximo vídeo. Aperta aí o link, continua aí, que a gente vai dar continuidade, tá? Até já!